E aí, pessoal, tudo bem? Professor Eduardo. Estamos aqui com mais uma aula. Vamos falar um pouco... Vamos falar mais, né? Pouco não, vamos falar mais sobre multímetro. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre teste de continuidade. Né? Um dos testes hoje mais comuns, né? Que nós bastante utilizado no multímetro, ok? É um teste que eu mesmo utilizo no meu dia a dia para fazer algumas medições contínuas, né? Quais são os pontos que estão em comum um com o outro. Okay? Na realidade, o teste de continuidade, pessoal, qual é a função dele? É justamente isso que eu acabei de falar. Eu vou verificar, aqui para o nosso quadro, a ligação em comum de um ponto A para o ponto B. Ok? É um teste, no caso aqui, o teste de uma trilha, certo? Teste de trilha, teste para me saber se os pontos ali de massa estão interligados, um conector de bateria negativo com uma blindagem, porque às vezes essa situação pode nos surpreender. Tem alguns aparelhos que o conector de bateria, que é de metal, não tem nada a ver, não tem nenhum ponto em comum ligado com massa. Às vezes eu mesmo já me deparei com uma situação, alguns modelos que eu boto ali, eu boto a minha fonte, né, agarrada aqui no conector, porque eu acho que é o negativo, aí eu vou lá e o aparelho não liga. Quando eu faço esse teste de continuidade desse ponto, que é o conector, com outras partes da blindagem, ele não bipa, certo? Então, o teste de continuidade, ele é um teste para me saber se esse ponto que eu estou botando a minha ponta de prova, ele está em comum com o outro ponto onde eu vou colocar a minha ponta de prova. Né? Em algumas situações, né, na placa eu não vejo todas as trilhas. Eu não vejo pontos em comum a olho nu, porque eu não vejo a trilha passando. Eu só vou saber essas informações através do esquema elétrico, através dos manuais de serviço, que ele vai me mostrar essa informação através do layout da placa, né? Aí, do layout não, desculpa, através dos esquemas elétricos mesmo, né? Ali da estrutura da placa, mostrando como é que os pontos estão interligados. Então, se eu pegar esse fio aqui, que ele está todo à mostra, né? E eu coloco uma ponta de prova aqui como referência. E a outra ponta de prova aqui na outra extremidade. Ó. Então, ele bipa, né? Emite um aviso sonoro para me mostrar que essa linha está totalmente unida de ponto a ponto, ok? Se por acaso esse fio estivesse partido, ele não iria bipar, certo? Porque o som que o multímetro emite é justamente para me confirmar que esse ponto está ligado com o B. Por exemplo, aqui numa placa, se eu for aqui na placa de um aparelho, deixa eu melhorar aqui deixa eu ir aqui no... Melhorar aqui o zoom. Ó. No caso aqui, se eu botar a ponta de prova no conector de carga e na blindagem do chip, ele bipa. Certo? Se eu botar aqui no outro, ele bipa. Se eu colocar aqui, ele bipa. Ó, essa parte aqui é metálica, dourada. Ó. Não bipa, não bipa. Então esses pontos aqui são positivos. Porque o meu ponto de referência, né, quando eu faço uma análise numa placa, sempre vai ser o massa, sempre vai ser o GND. Certo? Sempre vai ser o negativo. Outro ponto que a gente tem que entender, pessoal, é que quando eu faço esses testes mais básicos, eu não preciso respeitar a polaridade. Ok? Tanto faz eu colocar
o vermelho no massa, como o preto no massa. Então a ordem aqui dos fatores não vai alterar o som. O que eu quero apenas descobrir é se os pontos estão ligados em comum. Beleza? Então o teste de continuidade, ele é para isso aqui. Por acaso, vamos ver qual é o negativo aqui do negativo do conector da bateria. Não bipa. Não bipa. Bipou. Negativo. Por quê? Porque o meu ponto de referência sempre vai ser o massa. Até anotar aqui, ó, pessoal, ó. Aqui. Seria... Ó. Ponto de referência. Ok? Ponto de referência de teste vai ser o massa quando eu fizer alguns testes, né? Nesse caso aqui desse teste. Para mim saber o que é negativo para negativo. Então, ponto de referência massa. Outro ponto aqui, que nós podemos aqui vai ser uma trilha, né? No caso aqui o ponto A ou ponto B. Deixa eu mudar aqui o microscópio para a gente entender melhor. Por exemplo, se eu vejo aqui uma trilha, se eu vejo uma trilha aqui no meu microscópio, estou vendo essa trilha aqui, ó. Certo? Essa trilha, eu posso ver que esse ponto aqui vai para esse ponto aqui. Certo? Então, essa trilha, na análise visual, ela está contínua. Eu não vejo nem um momento ali, algo partindo ela, nada. Então, eu vou confirmar com o multímetro se ela está junto, ó. Em cima do conector. Juntinha. Então, a trilha está boa. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma medição de trilha. Eu não estou confirmando. Olha esse ponto aqui, ó, que interessante, ó. Esse ponto aqui, ó. Se eu seguir essa trilha aqui, ó, ela vem para cá e vem para cá. Certo? Então vou medir se essa trilha está ok. Aqui, ó, o caminho é esse, ó. Esse aqui. Trilha, ok. O teste de continuidade ele é muito aplicado também no conector de carga, porque essa solda, quando elas quebram, né? Quebra aqui a trilha, sempre é no pezinho, não é na parte da tinta, viu, pessoal? Sempre vai ser aqui no pé da solda, que é a parte mais frágil. Posso fazer um teste de continuidade, ó. Tem uma trilha aqui, tem aqui o vazio separando. Pessoal, não vamos confundir vazio com trilha, viu? Por exemplo, aqui um teste às cegas. Um teste aqui às cegas. Antigamente a gente não tinha esquema elétrico, a gente trabalhava às cegas, que o esquema elétrico hoje nos mostra, né? Os layouts da placa nos mostra como eles estão interligados. Por exemplo, aqui, ó,
Vou fazer o teste simples aqui para descobrir qual é o negativo. Massa. Positivo, positivo. Negativo, né? Ó. Agora, esse positivo vai para onde? Vamos descobrir. Eu posso sair procurando aqui, ó. Vou deixar aqui. Ver se eu consigo aqui encaixar para vocês verem. Aqui. Olha para onde é que o positivo vem, ó. Para cá. Para cá, porque está, como eu posso ver aqui na análise visual, que é uma análise visual já muito importante, que esses componentes, ó, eles estão ligados aqui nessa mesma trilha, né? Ó. Esse componente aqui, esse, ó. Esse aqui estão tudo ligados na mesma trilha. Ó. Ok? Tá na mesma trilha. Vamos ver aqui do outro lado. Ó. Tá bem, continua. Mas acontece que não é na mesma trilha, né? Que é um componente de resistência baixa. Ok? Negativo com positivo não bipa. Negativo com negativo, bipa. Por exemplo, eu quero saber quais são os pontos negativos de uma placa, né? Quais são os componentes negativos. Eu vou também para o teste de continuidade, porque eu quero saber quais são os pontos que estão em comum com o negativo, que aqui é o massa, o GND, né? Por exemplo, aqui, ó, negativo, positivo, negativo com negativo. A gente não está vendo a trilha, o que tá nos confirmando é o multímetro, né? Negativo com negativo, positivo, negativo com negativo, positivo. Então, tudo que bipar em relação ao massa, porque eu estou como referência aqui o massa, né, o ponto de referência que eu estou fazendo esse teste. Ó, negativo, positivo, positivo, porque não bipa, né? Negativo, positivo, positivo, ponto de referência, pessoal, aqui massa ainda, vou mudar para cá. Aqui. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, ok? Então é isso, o teste de continuidade é um teste bastante útil e simples. Nós temos que entender que a finalidade do teste de continuidade é eu saber quais são os pontos em comum, pessoal. Os pontos em comum, beleza? No caso aqui, o que é que o ponto em comum A tem em comum B, que é essa trilha aqui, que ele está interligando o ponto A, e às vezes pontos que não estão à nossa vista, né? Como o exemplo que eu acabei de testar aqui, com o GND da placa. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver um GND, né, quais são os outros pontos negativos que eu vou encontrar na placa? Só com a escala de continuidade, porque a placa, ela não são todas nem sempre são todas as trilhas que estão visíveis, né? A placa ela é feita de camadas, certo? Então tem trilhas internas, né? Trilhas que descem, passam na segunda fase, na terceira camada, desculpa, na segunda camada, na terceira, na quarta. Então tem algumas trilhas que são internas e a gente só vai saber com o teste de continuidade, justamente para saber quais são os pontos que estão em comum, não é? Interligados em comum com os pontos que nós queremos testar. No caso, um terra, como eu acabei de fazer um exemplo,
Quais são os pontos negativos dessa placa que está em comum terra? Quais são os pontos positivos que estão em comum com o positivo do conector de carga? Qual é o ponto positivo que está em comum com o positivo do conector de carga, conector de bateria? Eu posso fazer análise positivo para positivo, negativo para negativo, não é isso? Menos, né, negativo para positivo, que não tem nada a ver. Aí, no caso, a placa estaria em curto. Beleza, pessoal? Então, um teste simples que vai nos ajudar bastante na bancada. Espero que vocês tenham entendido o conceito desse teste. E se tiver dúvida, assiste a aula novamente. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.